Aqui eu normalmente coloco esse slide muito para contar o panorama em que o Bitcoin veio e, consequentemente, o blockchain. Tá? Então, o que aconteceu em 2008? Crise no sistema financeiro internacional. Então, a gente tem os Estados Unidos quase quebrando, todos os bancos quase quebrando. E essa crise, por incrível que pareça, não foi uma crise financeira, foi uma crise de confiança. Então, uma crise de confiança nas instituições financeiras que diziam que alguns títulos eram AAA, que eram super seguros, e, na verdade, esses títulos não eram seguros, eles eram lastreados, que a gente fala em imóveis que as pessoas compraram sem ter comprovação de renda. E por que eu gosto de falar desse panorama? Porque no paper do Satoshi Nakamoto, no primeiro parágrafo do paper do Satoshi Nakamoto, ele fala assim, a gente quer, entre outras coisas, obviamente, ele fala que ele quer uma maneira, por que ele estava criando aquilo? Ele quer uma maneira de transacionar recursos sem que isso tenha que passar por uma instituição centralizada, que no caso eram os bancos. Então eu gosto de falar um pouco disso, porque isso tudo gerou o Bitcoin, gerou o blockchain do Bitcoin, que foi o primeiro. Tá? É interessante falar, o Gabriel sempre fala isso, que não tinha a palavra blockchain no paper do Satoshi Nakamoto você não encontra a palavra blockchain. A grande verdade foi o seguinte, quando saiu o Bitcoin, começou as primeiras transações, essa coisa toda, o microfone está meio... Mas enfim, não tinha o blockchain e alguém no fórum falou assim, opa, temos algo aqui, esse algo chama blockchain. Então ele fala de cadeias de bloco no paper, mas não tinha esse nome. Aí alguém no fórum falou, isso aqui é um blockchain, não sei o quê. E a partir daí nasceu o Block Explorer, que é o blockchain.info, que era para todo mundo ver o que estava rolando dentro do Bitcoin. Aqui eu coloco um pouco o que é blockchain, não se apeguem muito a isso. Na verdade, é uma rede mesmo de transações, na verdade é uma rede de registro de transações entre criptoativos, né? Mas essa foi a origem, assim que mais ou menos a gente tem que explicar. Eu vou entrar também um pouco mais no detalhe mais para frente. Dentro do blockchain, a gente tem um papel que a gente chama de minerador. O que é um minerador? É basicamente um validador dessas transações. Então, existe uma governança para você não precisar confiar no ente centralizado. Essa governança ela se dá muito pelo papel dos mineradores, que você não sabe quem é. Então, são nós espalhados nessa rede. Você não sabe onde está. Enfim, você sabe mais ou menos onde está no país, mas você não sabe quem são esses entes, né? E eles ficam validando essas transações e eles têm um incentivo econômico para validar essas transações, que é um percentual de cada transação, esse percentual que a gente chama de fee de mineração. Esse percentual vai variar de acordo com a rede, se a rede estiver muito congestionada, vai ficar mais caro e vice-versa. E além disso, o maior incentivo econômico é que depois de um tempo minerando, depois de uma quantidade específica de mineração, você ganha, no caso do Bitcoin, um Bitcoin novo. Então, que é o Bitcoin zeradinho, assim, o Bitcoin da rede, né? E não, todos eles são da rede, mas um Bitcoin que ninguém ainda usou. Vamos colocar assim, porque o Bitcoin, você consegue depois ver onde ele passou, tal. Esse realmente nasceu. E a gente tem uma limitação de 21 milhões de Bitcoins. A gente consegue transacionar até a 8ª casa decimal depois da vírgula. Então, você pode fazer essa continha rapidinho. Ainda tem bastante Bitcoin para ser minerado. Acho que a gente estava com 17 milhões, né? Isso aí. Um ponto importante que ela comentou ali é que os mineradores eles são incentivados para ganhar a FII da mineração e também o bloco recompensa do Bitcoin. Então, a cada X tempo sai um bloco recompensa que é dividido por todo mundo que trabalhou. E nesse todo mundo que trabalhou é através de Proof of Work, a prova de trabalho. Então, quem trabalhou mais, ganha maior porcentagem desse bloco recompensa. O bloco recompensa está em média de 12,5 bitcoins a cada 10 minutos. Aí você fala, nossa senhora, eu vou subir o computador e ficar milionário. Não vai, porque tem grau de dificuldade, enfim, acho que tem nos slides, né? Aqui no Brasil é bem difícil ter mineração, então desconfiem que se alguém falar de mineração aqui no Brasil, por um simples motivo que a energia elétrica é muito cara. Então, quando a gente fala de mineração, a gente está falando de hardware, né? Então, a gente está falando da maquininha lá trabalhando.
Primeiro que essa máquina hoje, antes era um computador, mas as coisas foram evoluindo, muitas delas, acho que grande parte, se não me engano, é fabricada na China, então tem esse custo de importar para cá, que é muito maior do que para fora, né? E tem o custo de energia elétrica, que aqui no Brasil é muito caro, então é bem difícil ter mineração, especialmente de Bitcoin aqui no Brasil, então fiquem atentos se vocês ouvirem isso, e não existe mineração em nuvem. É importante também falar, porque isso já foi usado como golpe. Enfim, tudo que é novo é passivo de golpe, então é interessante também sempre lembrar disso. Eu gosto de colocar também para ser bem didática com relação ao conceito, né? Então a gente tem um conceito de centralizado, que é o conceito, por exemplo, no paper do Satoshi, que ele fala dos bancos. Então, se você joga uma bomba aqui no meio, todos os pontos azuis eles vão acabar sendo afetados. E a parte de descentralizado e distribuído. A gente fala aqui um pouco dos dois. Hoje não dá para ser totalmente descentralizado nem totalmente distribuído, mas os blockchains que a gente vê por aí, eles tendem a ser mais descentralizados e distribuídos do que, efetivamente, uma rede centralizada. Aqui, bem rapidamente também, como funciona, né, uma transação, isso quando eu estou falando de transação mesmo, porque eu posso fazer outras coisas, depois a gente vai entrar um pouco nisso, no blockchain. Posso fazer só um registro que acaba passando por essa parte, mas ele fica dentro do bloco que foi criado por uma transação. Então aqui, basicamente, você faz uma transação, essas validações são feitas pelos mineradores, eles vão basicamente checar se aquele Bitcoin existe de fato, está na sua wallet, se a wallet que você está tentando mandar, que é a carteira mesmo, né, está correta, ela existe, esse tipo de coisa. Então, eles ficam minerando, uma vez que tem o consenso, que no caso do blockchain do Bitcoin é 50% mais 1, a transação é validada e aí o bloco é gerado e acoplado na rede de blocos, na cadeia de blocos. Aqui é uma ilustração só para deixar um pouquinho mais claro. Por que a gente fala que as transações são imutáveis, as transações dentro do Bitcoin? Por um simples motivo de ser quase impossível você conseguir alterar alguma coisa e fazer todo a rede gerar um consenso novo, consenso de novo. Por que isso acontece? Dentro do bloco, as transações elas vão sendo compiladas, né? Então, o bloco seguinte, ele utiliza a hash do bloco anterior. E assim sucessivamente. Para você, por exemplo, tentar alterar, primeiro que é criptografado, então é um pouco mais difícil. Para você alterar qualquer informação, por exemplo, aqui nesse bloco, eu precisaria, ele acaba alterando todos os outros blocos, então eu ia ter que validar todos esses blocos novamente, ter consenso nesses blocos novamente, e isso hoje a gente não tem nem poder computacional para fazer isso. Tem um ponto que eu gosto de falar, eu lembro que a gente estava discutindo sobre isso também, e é a questão de blocos novos, né? Então, quer falar sobre isso? Tipo, a questão de ser mais seguro, sempre você aguardar um pouco mais para serem gerados mais blocos, porque aí você realmente não consegue... O grande lance nesse caminho todo, quando ela falou assim, para refazer alguma coisa e tal, para você gerar uma transação, você pega a sua chave privada, a sua chave pública, você assina uma mensagem e você faz essa transmissão para outra ponta. Quando você faz isso, você gera um problema matemático enorme, mas ele é lógico. Então você consegue meio que resolver isso de uma forma fácil, né? Então por isso que uma placa de vídeo consegue resolver esse cálculo matemático. Só que o grande lance é quem resolve isso primeiro. E o cálculo é 13 zeros depois da vírgula. Então uma baita hash que tem que chegar a 13 zeros. Então quem chega primeiro ganha. Mas ele ganha o direito de receber uma porcentagem desse bloco recompensa. Então é meio que uma loteria esse processo todo. E quando ele termina, ele coloca isso no bloco, e alguém quer alterar esse bloco, né, ele vai ter que refazer isso tudo de novo para chegar até lá, antes de nascer um novo bloco. Isso quer dizer o quê? Que ele tem 10 minutos para refazer tudo. É impossível. Impossível. Não tem como fazer isso. Não tem como. Tem computador quântico. Não faz. Não dá. E...
Não, só para falar, é engraçado isso, né? Porque, na verdade, o blockchain ele não é uma tecnologia. Todo mundo fala para facilitar um pouco, mas o blockchain ele é um conjunto de tecnologias que já existiram. E aí, o blockchain é um conceito mesmo. Você pegou essas tecnologias que já existiam, por exemplo, a própria criptografia, a questão da teoria dos jogos, que tem bastante no blockchain. Então, assim, tudo isso já existia. Então, na verdade, essa construção é que é o genial, né? Que é o blockchain, mas ele é um conjunto mesmo de tecnologias e conceitos feitos como esse para você impedir, por exemplo, alguém de tentar alterar alguma coisa. Essa questão que ela falou da espera do novo bloco se dá o fato porque o minerador, ao mesmo tempo que ele é bacana, porque ele está validando, ao mesmo tempo ele pode querer passar a perna e não validar as transações corretamente. Então, o que ele faz? Ou ele diminui o poder de mineração, ou ele aumenta muito e isso acaba dando algum problema. Você pode criar blocos órfãos, que a gente chama. Dentro desse bloco você não tem transação, você só tem a última informação, você não tem uma série de conteúdo ali, você não tem nada, e ele aparece aqui. Aqui. Ele é abandonado, ele não segue na cadeia de blocos. Então, se um bloco não é validado, ele simplesmente é abandonado no meio do caminho e a cadeia segue com os blocos que foram validados. Isso é maléfico para a rede porque você acaba acumulando transações, ela não entra e ele meio que ele está, como que a gente vai explicar agora? Ele meio que está passando a perninha, porque ele está meio que tentando ganhar recompensa sem trabalhar, né? Então, mas ele não consegue. Eu já tive várias pools de mineração no Brasil. Eu tinha um concorrente que ele quis competir comigo, mas não conseguiu. E ele errou a configuração. O que aconteceu? Todo mundo que minerou com ele naquela madrugada gastou o computador à toa porque ele configurou errado, ele só minerou o bloco órfão. Ele perdeu bastante dinheiro. Enfim. Aqui eu gosto de falar também porque é bom a gente matando os mitos, né? Então, todo mundo fala de lavar dinheiro, com Bitcoin, com criptomoeda, tal, não sei o quê. Então, eu tenho uma notícia triste para quem quer lavar dinheiro. Na verdade, é muito mais fácil você lavar dinheiro com dinheiro, porque ele não deixa registro. No caso do Bitcoin e criptomoedas e criptoativos, ele sim deixa registro. E isso aqui é uma prova viva de uma exchange. A gente tirou o print mesmo para trazer, eu coloquei lá um Bitcoin qualquer. E o que acontece? Essas linhas vermelhas significam que esse Bitcoin passou por algum crime, alguma coisa que não deveria ter sido feita. Ele fica marcado para sempre. Inclusive, quando você vai passar numa exchange, ela pode se recusar a aceitar seu Bitcoin se você quiser vender, pelo simples fato de jogar esse Bitcoin nesses softwares que fazem um rastreio e ver se ele tá, como eu posso dizer, marcado com alguma coisa ruim. Então, por exemplo, Silk Road, quem conhece um pouquinho da história, foi um site que você conseguia comprar drogas com criptomoedas. Então, aqui, você está vendo que um dia esse Bitcoin passou por isso. Então, é interessante falar isso, porque quebra um pouco aquela falácia, por exemplo, não, vamos lavar dinheiro com Bitcoin, é mais fácil. Não é, muito pelo contrário. E aí você fala assim, beleza, mas eu não tenho o seu CPF marcado dentro do Bitcoin, nem dentro da rede, nem dentro de lugar nenhum, só dentro da exchange. E é onde normalmente as pessoas fazem essas compras. Se baixa uma polícia federal lá, por exemplo, no mercado Bitcoin, Foxbit, perguntando, falando assim, eu quero essa transação aqui, que você consegue pegar na rede. Eu quero saber quem é o CPF vinculado a essa transação. A exchange é obrigada a entregar e é bem ruim. Então, não recomendo. Esse é um ponto. O outro ponto que dá para também você conseguir descobrir é o seguinte. Como ela falou que no blockchain você está registrando tudo, o que entrou e o que saiu, ele é um grande livro-razão. O que entrou e o que saiu, o que entrou e saiu. Você tem as suas chaves públicas ali. Então, tem a chave pública A que mandou um Bitcoin para a chave pública B. E aquilo fica lá para o resto da vida. Ele não é anônimo, né? Ele é pseudônimo. Seu nome não está lá, porém a sua chave pública está. Isso quer dizer o quê? Se fizer um ataque de correlação, você consegue identificar essa pessoa. Mas como você faz um ataque de correlação? Quando saíram essas coisas de Bitcoin, criptomoedas e tudo mais, ele subia o Block Explorer público e privado, porque eu, Gabriel, subi um Block Explorer para todo mundo acompanhar o que está acontecendo. Só que eu sou um servidor e eu registro os IPs que estão batendo ali. Então, se a Polícia Federal
vamos pegar a Interpol, que é mais bonito. A Interpol chega num servidor ali do blockchain.io e fala assim, amigão, eu tenho essas 3 transações aqui e eu quero ver o seu sistema de log de IP. Aí ele vai entregar. Aí o que ele vai pegar? Ele tem uma informação que uma chave pública enviou um Bitcoin às 3 horas da tarde. Aí ele vai ver no log quem acessou às 3 horas e 30 segundos. Por quê? Como a Ingrid começou a falar, o Bitcoin só foi criado porque as pessoas não confiam nas outras. É confiabilidade. É o problema dos generais bizantinos, né? Aquele problema matemático maravilhoso lá. E o que acontece? Então, quando eu envio um Bitcoin para a Ingrid, além de eu não conhecê-la e não saber se ela vai terminar a outra parte, eu vou acessar um Block Explorer para saber se ela enviou. Feito isso, qualquer ataque de correlação me identifica. Então, quem gosta de anonimidade em criptomoeda, é recomendado rodar um Block Explorer próprio. Então, você sobe seu próprio Block Explorer e você checa as suas transações ali dentro. Aí você não fica exposto. Aqui, vou entrar bem pouco também, só para diferenciar um pouco o que é um blockchain e o que é uma DLT, né? Então, a gente ouve muito falar de blockchain, blockchain público, blockchain privado. Não existe blockchain privado, é só um nome que eles pegaram emprestado, porque blockchain é meio hype falar blockchain, né? Então, é uma DLT. Não tem melhor ou pior, tá? Na verdade, blockchain é aberto e o DLT é fechado, então você pode colocar em algum sistema interno de alguma empresa sem a possibilidade, por exemplo, que outros nós sejam criados sem a sua permissão. Então, você pode criar um modelo que você dá permissão para, por exemplo, vários players. Vamos falar uma multinacional que está espalhada em vários países. Você cria um nó para cada um desses países e cria a sua própria DLT para fazer alguma transação específica e todo mundo fica sabendo na mesma hora. Essa grande diferença, são os nós, acessos permissionados dentro dessa rede. Aqui é um pouco de dinâmica de ICO, né? Quando você quer criar um token ou um criptoativo, ele segue muito, ele é muito similar ao IPO do mercado de ações na sua dinâmica, mas obviamente que o ativo que a gente está falando aqui é bem diferente, pode variar bastante. Aqui são alguns exemplos, até eu não coloquei dica, eu diria bem, desculpa. Botou na aula. A Hyperledger é o que a IBM usa bastante, então ele é uma DLT, a gente considera que é uma DLT, mas tem o próprio blockchain do Bitcoin, Ethereum, que é onde a gente faz os projetos de smart contracts e tokenização, Quorum do JP Morgan, que é baseado em Ethereum, mas é DLT, Ripple, enfim, aí eu sugiro que vocês deem uma investigada para saber a diferença de cada um deles, mas é bem legal você saber as diferenças entre eles, porque você pode ter diferença de governança, você pode ter diferença, por exemplo, de dinâmica de token. Então, como eu falei, do Bitcoin você tem 8 casas decimais depois da vírgula, em outros blockchains você pode ter esse tipo de diferença. Então, é bem legal ver essas modificações. E, basicamente, como o blockchain do Bitcoin, que foi o primeiro, ele é open source, você tem, é legal ver esse mapa também, qualquer dia eu trago, alguns protocolos que foram baseados no blockchain do Bitcoin, que você sabe que veio do blockchain do Bitcoin, pegou o código do blockchain do Bitcoin e fez um novo, como é o caso, por exemplo, o fork do Bitcoin Cash, que a gente está falando agora. Ou você simplesmente cria um blockchain próprio, que também pode ter fork, também pode ter projetos que foram inspirados, tem muito projeto já, é bem legal. Um pouquinho das startups que usam algum desses conceitos que a gente falou aqui, também é legal também. Aqui é um mapa de presença de startups que trabalham com blockchain ou DLT. Você vê que o Brasil está bem pobrinho, mas já está bem consolidado em outros países do mundo. Um pouquinho, assim, é delicado falar que existem 2 tipos de token, porque na verdade a gente acabou descobrindo que tem mais tipos de token, tá? O que é o token? Token é o ativo que você cria dentro de um blockchain como se fosse uma criptomoeda, mas ele não necessariamente precisa se comportar como uma moeda para troca de valores. Ele pode ser uma chave de acesso,
E aí a gente separa em grandes 2 grupos, que na verdade tem mais subgrupos, mas é basicamente os tokens que se comportam como ativos de valores imobiliários, então a CVM, que seria responsável por regular isso, então um token que se comporta como uma ação de empresa, ou um token que se comporta como um título de dívida, um empréstimo, e é muito mais voltado para o financeiro do projeto. E o utility token, ele, como eu falei, serve como uma chave de acesso, por exemplo. Então, eu posso criar, e existe isso, já tem projeto, a Tecnisa, se não me engano, está fazendo um projeto disso, e ela está tokenizando as chaves de acesso aos apartamentos. Então, ao invés de você ter uma chave, você tem um token dentro do seu celular, que pode ser visto como um QR Code, por exemplo, e você tem um leitor lá, ou o inverso, tem um QR Code na porta e você está com o seu celular e lê e aquilo abre. Então é bem interessante entender um pouco dessa diferença, porque, teoricamente, o utility token, como ele não é regulado pela CVM, você pode fazer livremente. Só que tomem cuidado, porque às vezes é difícil você provar que efetivamente é um utility token, porque esse limiar ele ainda é muito confuso, o regulador não entende muito bem sobre isso. Eu ia entrar um pouco por causa de uso, mas aí eu não quero me estender muito, não. Mas eu quero me aprofundar um pouco nesse negócio de segurança. Eu estive na ISO, agora na última reunião da ISO na Rússia, e a ISO, para quem... Eu sou engenheiro, então eu usei as tabelas da ISO a minha vida inteira. Mas a ISO é a International Standardization Organization. É uma organização que quer estandarizar, ela cria as regras de utilização não só de tecnologias, obviamente, mas de uma série de coisas, né? Então, eles estão com esse projeto de estandarização para blockchain. Aí você fala assim, e a norma para blockchain, como assim? Normas de segurança. Então, você tem um grupo de trabalho de segurança. Eles querem entender o que é isso, que tipo de projeto você pode criar. Tem a questão também de taxonomia, porque eu já vi muito isso no Brasil. Tem gente que chama de blockchain para negócios, blockchain privado, DLT, DAP. Então, qual que é a intenção de você ter um grupo de trabalho de taxonomia? Fazer com que todo mundo fale a mesma língua. Então, se eu estou falando aqui de DAP, você entende que é DAP, todo mundo inteiro entende que é DAP, então a gente está falando a mesma coisa, tudo bem. Porque muitas vezes a gente já viu várias discussões, como é muito novo, cada um nomeia do jeito que quer, às vezes você está falando a mesma coisa e está brigando lá com a pessoa porque não tem essa norma de taxonomia. E aí, algumas discussões são muito interessantes, porque tem muita regulação nova, não só relacionada à blockchain, mas, por exemplo, GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada em UK, e aí agora também foi aprovada no Brasil, muito espelhado no que aconteceu em UK, e vai entrar em 2019 em vigor aqui no Brasil. Basicamente, um resumo muito básico é assim: hoje, as empresas que têm seus dados, elas se comportam como donas dos seus dados. Só que os seus dados são seus. Então, essa lei vem para fazer esse tipo de governança com relação às informações de dados de clientes, como teve muito problema com o Facebook, por exemplo, que eles estavam vendendo dados de clientes para outras empresas privadas sem o consentimento e sem recompensar as pessoas que estavam fornecendo aqueles dados. Então, essa lei vem para proteger muito isso. E aí, a gente já tem que levar em consideração isso lá na ISO, quando a gente está criando essas normas, ou tentando entender esse universo muito novo, como que você vai lidar com essas informações? Porque, por exemplo, uma empresa privada que faça um projeto em blockchain, como a gente falou aqui, o blockchain ele é imutável. Uma vez registrado em blockchain, você não consegue mais tirar de lá. Ele é sem censura, como você costuma falar, né? E aí? Como é que você cria mecanismos, por exemplo, de sempre avisar o seu cliente, o seu fornecedor, enfim, que você está lá usando aqueles dados? Então, isso está sendo levado em consideração. Essa questão de proteção de dados está muito forte mesmo, porque assim, aqui está criptografado. Então, os dados, quando você coloca aqui, estão criptografados. Obviamente que vai depender do projeto que você faz e tal, mas teoricamente o blockchain é criptografado. Mas se alguém quebra essa criptografia? E aí entra outra legislação, que é a legislação do direito ao esquecimento. Vamos supor, por exemplo, que um governo use o blockchain para registrar informações de pessoas, né, do país. E aí, por exemplo, eu tenho uma pessoa que foi adotada. Só que eu,
que fui adotada, eu nunca mais quero saber, não quero que ninguém saiba o nome dos meus pais biológicos. Como é que a gente faz isso dentro de um blockchain? Porque o blockchain, como eu falei, tá. Como é que você garante todos esses riscos que você tem, principalmente vindo de legislação, dentro de uma tecnologia que faz efetivamente traz essa imutabilidade? Também não temos resposta. Uma outra legislação também importante, que é a proteção de dados, essa questão da lei da imutabilidade, e tem uma série de outras coisas de risco mesmo que você tem que trazer para essa discussão, de, por exemplo, você não pode registrar nada que fira o ser humano na condição de humano dele, que é a ONU que fala essas coisas. Então, de novo, o blockchain é sem censura, ele não vai falar, opa, isso aqui não pode registrar. Então, de novo, a gente esbarra no ser humano como responsável por essa ética e essa governança própria das informações que estão sendo registradas e como elas estão sendo utilizadas. Então, é uma discussão assim, muito louca, mas que é interessante, principalmente quando a gente fala de tecnologias tão novas, tão recentes. Essa coisa do sem censura é um dilema moral, né? Porque você pode registrar o que você bem entender dentro de um blockchain. Mas já tem estudos falando de você criar nós para você validar antes de entrar, mas aí fica aquela crise, mas pô, não é sem censura, não posso colocar o que eu quiser. Então fica esse processo, assim. Então estão criando ideias que os nós decidam se vai entrar aquele determinada informação. Porque quando a gente fala essas coisas de registrar em blockchain, muita gente imagina que é o seguinte, eu vou pegar aqui essa foto da minha filha e vou colocar lá e ela vai ficar para sempre, qualquer dia, qualquer horário eu vou ver a foto da minha filha lá. Você não vai ver a foto da sua filha lá, você não vai ver nada. O que você vai ver é o hash do documento registrado, né? Então, isso a gente chama de prova de existência. Então, você vai provar através de um blockchain que aquela foto, aquele documento, aquela informação, ela existiu naquele determinado timestamp. Então, você vai pegar o arquivo e você vai salvar a hash dele lá dentro. E para você confrontar se ele foi registrado ou não, você precisa ter a prova de existência, que no caso é o arquivo, né? Então é isso. Mas, porém, tem outros blockchains que você consegue subir um arquivo inteiro. Porém, ele não é escalonável. Porque o blockchain do Bitcoin, que a gente tem acho que 10 anos já, você tem aí, se não me falha a memória, 300 gigas. Então, para cada nó que sobe, esse nó tem que baixar 300 gigas de dados para ficar processando, e isso vai aumentando a cada 10 minutos. Né? Então, imagina um blockchain para você guardar arquivos grandes, por exemplo. É inviável, não estou falando de uma forma para escalonar. Né? Então, tá essa discussão aí de como fazer e tudo mais, e como que você vai conseguir fazer votações de presenciáveis usando um blockchain público, porque você não consegue garantir o voto secreto, né? Porque ele é público e você faz o ataque de correlação. Enfim, o blockchain é muito disruptivo, ele só funciona na seguinte situação: se você tem 5 atores conflitantes, quer dizer, 5 não, vamos colocar de 2 para cima. Acima de 2 atores conflitantes, você consegue colocar um blockchain. Fora isso, não tem necessidade nenhuma. Continua rodando como está rodando aí, que é muito mais barato. Quer dizer, mais barato não é, mas é menos trabalhoso para você criar algo, né? Nesse sentido. Alguém quer fazer perguntas? Pode, Cristiano. Cadê o Cristiano? Pode? Serei breve. Em primeiro lugar, parabéns. Muito esclarecedor.